Boa tarde, meninos. Hoje nós iremos fazer a correção da atividade do linhas e entrelinhas, tá? Que aparece aí na página 62 e 63. Então, vocês peguem o livro e acompanhem aqui junto comigo a correção. Vamos lá para as questões. Eu vou diminuir um pouquinho porque aqui está um pouco difícil de acompanhar, tá? Então, vamos lá. De acordo com o texto, a África é formada por quantos países atualmente? A tia colocou aqui a resposta que se encontra lá no texto, tá? Atualmente, a África é formada por 54 países, tá? Ficou faltando aí o nome países, a tia colocou, mas é porque isso, país. Então, atualmente, a África é formada por 54 países. Coloquem a resposta na primeira questão. Façam a correçãozinha aí, se vocês fizeram certo realmente. 2. Os comerciantes africanos não circulavam apenas pelo interior do continente para vender suas mercadorias. Transcreva do texto um trecho que comprove essa afirmação. Então, coloquei aqui, ó. Havia comerciantes africanos que atravessavam o deserto do Saara para levar os seus produtos. De um lugar a outro de seu continente e até para a Europa e Ásia. Então, esse trecho aqui do texto comprova que os comerciantes aí, eles não circulavam apenas pelo interior do continente para vender suas mercadorias. Eles circulavam aí por outros continentes também. Tá? Além do continente africano, eles circulavam por outros continentes, como Europa e Ásia, que aparece lá no texto. A gente vai deixar um pouquinho, porque às vezes fica ruim para vocês voltarem, tá? Continuando. Terceiro, na Idade Média, como a África ficou conhecida na Europa? A África ficou conhecida na Europa como Terra do Ouro. Como vocês viram a história, era um lugar que tinha bastante ouro, né? Muito cobiçado aí pelos que procuravam explorar terras, né? Era muito cobiçada a África. Era um continente muito rico. Continuando. 4. Quais eram os bens mais valorizados sobre os quais os reinos africanos tinham controle? Os bens mais valorizados eram o sal e o ouro. Então, os bens mais valorizados eram o sal e o ouro. Naquela época, o sal era muito valorizado, né? Valia muito. Então, eram riquezas que existiam na África, que eram comercializadas. Quinto, questão 5. Releia um trecho extraído do texto. Os portugueses, quando chegaram pela primeira vez, em 1483, ficaram espantados com o tamanho e o esplendor dessa cidade. Identifique e circule no texto o parágrafo em que esse trecho aparece. Então, eu vou voltar lá no texto, tá? Eu coloquei aqui, ó. A capital do reino era conhecida como Banza-Congo. E na época era tão grande como as capitais da Europa. Os portugueses, quando chegaram pela primeira vez à região do Reino do Congo em 1483, ficaram espantados com o tamanho e o esplendor dessa cidade. As construções eram impressionantes, assim como a riqueza do interior das residências. Certo? Então, a parte aqui que aparece, essa aqui que a tia fez o contorno, tá? Continuando. B. A qual cidade esse trecho se refere? Como vocês viram lá, o trecho ele se refere aí à cidade de Banza-Congo, capital do Reino do Congo, tá? Se refere à cidade de Banza-Congo, capital do Reino do Congo. Escrevam aí, tá, gente?
Façam a correçãozinha. Há quantos anos esse fato aconteceu? Há mais de 500 anos, tá, gente? Tá dizendo aqui há menos de 500 anos, há 500 anos ou há mais? Há mais de 500 anos, né? Bem mais. Próximo. 6. A palavra herança aparece no último parágrafo do texto. Procure o dicionário e copie o significado mais adequado ao texto. Então, herança. Lá, a palavra herança, ela está se referindo a algo que tem sido transmitido por gerações anteriores, por antecessores, por uma tradição, tá? Faltou o nomezinho. Olha, vocês viram que tá tudo certinho, né? Aí bagunça na hora que a gente vai fazer a correção, dá aquela bagunçada, tá? Então a tia colocou em cima da linha certinho, é porque ele sempre dá aquela bagunçadinha na hora que vai corrigir. Então, algo que tem sido transmitido por gerações anteriores, por antecessores, por uma tradição. Então, a herança está se referindo não ao bem material, né? Não ao dinheiro, mas sim ao que é transmitido, ao que é passado de geração a geração, né? As tradições, os costumes. A herança cultural. Identifique e circule no texto as palavras utilizadas para resumir as contribuições. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Identifique e circule no texto as palavras utilizadas para resumir as contribuições que a sociedade africana dessa época deram para o mundo. Eu coloquei aqui, vocês vão circular lá no texto, porque fica ruim para te ficar voltando o tempo todo, mas vocês vão circular lá no texto arte, conhecimento e técnica. Essas palavras aqui, que a tia escreveu aqui, são palavras que são utilizadas para resumir as contribuições aí da sociedade africana, que a sociedade africana deram aí para o mundo, tá? A arte, o conhecimento que eles tinham e as técnicas também. Então, eles contribuíram muito para o mundo, né? E para o nosso país também, gente. O que o texto defende que seja feito em relação a essa herança deixada pela sociedade africana? Então, deixa eu ver se aparece aqui, porque foi colocado, mas não está aparecendo. Então, eu coloquei assim, gente, ó, não está aparecendo aqui. Eu vou tentar digitar aqui, tá? Então, o texto, ele defende que essa herança seja preservada e valorizada, tá, gente? Eu vou colocar aqui. O texto defende que essa herança seja preservada e valorizada, certo, gente? Então, nós devemos valorizar aí essa contribuição que os povos africanos deixaram para nós, né? Devemos preservar e valorizar, tá? Faz parte da nossa cultura, da nossa história, lembrando que são povos que contribuíram para a formação da nossa cultura, da cultura do nosso país. Então, os africanos foram e são muito importantes para nós brasileiros, para o mundo, certo? Essa é a correçãozinha da atividade do Linhas e Entrelinhas, tá? Das páginas 62 e 63. Façam a correção e depois eu volto aí com vocês para realizar a próxima atividade. Aí vocês deverão, gente, só voltando aqui, fazer a correçãozinha. Quando for na próxima aula de português, que é quarta-feira, eu vou fazer com vocês a aulinha Encontro com a Língua, tá? Tem que explicar direitinho para poder a gente dar continuidade. Até mais!